Olá, meu nome é Reni Okuhara, sou consultora e mentora empresarial. Tenho uma consultoria empresarial chamada THGO Plus e sou coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance. Aí você deve estar se perguntando, como você chegou aí? Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para você me conhecer um pouquinho melhor. Quando eu era pequena, eu era criança, eu era uma pessoa muito tímida, era uma criança muito tímida. Quando vinha visita na minha casa, eles me achavam só embaixo da mesa da cozinha, senão ninguém conseguia me achar. Eu era aquele tipo de aluna que sentava lá na frente para não ter que nem levantar a mão para responder alguma coisa que o professor era só falar e a professora escutava. Quando eu decidi fazer faculdade, eu decidi fazer engenharia porque eu gostava de matemática e física, simplesmente por isso. E daí eu entrei com 17 anos na Unesp, no campus de Guaratinguetá, mais ou menos 180 quilômetros da capital. Eu sou da capital de São Paulo. E lá fui eu para os meus primeiros desafios. Foi lá que eu aprendi que eu gostava de desafios. E foi lá que eu comecei toda a minha carreira. Por que eu fui para os meus primeiros desafios? Porque lá eu comecei a ter o primeiro desafio, que foi administração de tempo. Então, além de ter que estudar, passar de ano e tudo mais, na época não tinha nada online. Então, se eu tinha que pagar uma conta, não tinha nem caixa eletrônico. Eu tinha que ir lá no caixa, pegar a fila, pegar o dinheiro e levar até a imobiliária para pagar o aluguel. Se eu ficasse um final de semana e precisasse comprar comida, eu tinha até meio-dia, 1 hora, porque a cidade era pequenininha e tudo fechado, senão depois não tinha onde comprar comida. E daí, além disso, eu tive que aprender também a dividir meu espaço, porque eu morava numa república feminina, com mais outras meninas que também estavam aprendendo lá alguma coisa e vinham de culturas diferentes, vinham de criações diferentes. Além disso, a nossa faculdade era uma faculdade muito pequena, então entrou 180 alunos, só tinha 12 meninas. Minha classe tinha 40 alunos e 3 mulheres. Então, tudo isso foram desafios que eu fui tendo que enfrentar para eu poder estar lá e me formar. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo e comecei a trabalhar na área técnica. E daí, quando eu tinha mais ou menos meio ano de formada, eu decidi fazer uma pós-graduação em administração de empresas. E eu fui fazer na Exam, que é da FEI, porque era uma pós-graduação só para engenheiros. E foi maravilhoso. Por quê? Tinha engenheiros como eu que tinha meio ano de formado, mas tinha engenheiros que tinha 10 anos de formado. Tinha engenheiros que trabalhavam na área técnica, na área de engenharia, em produção, mas tinha engenheiros em marketing, em vendas, em RH, em bancos. Então eu comecei a conhecer todos os lugares que o engenheiro podia trabalhar. E isso, com tudo isso, me fez ter certeza que eu queria ir para a área comercial, mais especificamente queria trabalhar em vendas. E daí eu comecei a mandar currículos nessa área, conseguia chegar até entrevistas, mas eu chegava aquela pergunta básica: qual a tua experiência? Zero. Qual a tua experiência? Zero. Aí, o que aconteceu? Eu descobri o programa Trainee, que eu podia entrar numa empresa sem ter experiência. Daí eu me candidatei para todos os programas Trainee da área comercial que tinha em São Paulo e consegui entrar numa multinacional americana que produzia equipamentos de ar-condicionado. Só que eu entrei na área comercial, mas na área de marketing, não em vendas. E era a área de marketing de lojas, foi uma divisão que tinha entrado no Brasil aquele ano. Então, eu aprendi merchandising de loja, que é disposição de prateleira, aprendi a fazer jornalzinho de divulgação da loja, brinde, expansão de lojas. Depois a empresa se tornou franqueadora, eu fui fazer o curso de franquia na GV, então eu aprendi a analisar franqueado. Tudo isso foi que eu fui aprendendo. Tudo bem, foi muito legal, adorei. E depois de 1 ano e pouco que eu estava nessa área, daí finalmente eu fui convidada para ir para a área de vendas e daí sim eu fui comercializar produto para pessoa jurídica. Então eu comercializei desde aqueles que é o pequeno, né, que a gente fala que faz o buraco na parede e coloca, até aqueles grandes que são para shoppings, hospitais, que requer uma grande engenharia. Todo mundo trabalhava em vendas na época, era engenheiro de vendas. Então, eu era a única engenheira de vendas em mais ou menos um time de 30 pessoas. Então, eu voltei para um universo bem masculino na época que eu trabalhava. Todos os meus clientes eram homens também. E daí, a empresa também me deu algumas oportunidades de eu trabalhar também em algumas áreas. Por exemplo, eu trabalhava com, a gente fala part-time, né? Parte do tempo eu trabalhava implantando o SAP, né, que é aquele software para utilizar na empresa. Parte do meu tempo trabalhava em um programa de qualidade também para a área comercial. Eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação
em marketing na SPM, que era muito mais marketing estratégico. Tive a oportunidade de fazer MBA em Direito Empresarial para atender melhor meus clientes. E com tudo isso, quando a Operação América Latina veio para o Brasil, eu fui convidada para trabalhar em marketing estratégico. Então, o que eu fazia? O planejamento estratégico do Brasil e da América Latina, juntava com financeiro e com operacional e fazia acontecer, entregava para o presidente e acompanhava esse planejamento. Nesse tempo, eu comecei a conhecer não só o Brasil, mas não só a América Latina, mas o mundo, as outras fábricas que tinham ao redor do mundo, o que eles podiam trazer de novidade. Então, meu universo ampliou bastante. E daí, quando a Operação América Latina voltou para os Estados Unidos, eu voltei para a Operação Brasil e não tinha mais desafios. Eu perguntava para o RH qual é o desafio, e o RH falava, não tinha desafio. Então eu fui procurar meu novo desafio. Como eu sou envolvida a desafio, eu fui procurar meu novo desafio. E daí eu entrei numa outra multinacional americana, que ela vendia serviços para pessoa jurídica ou física. Então, eu completei meu quadro que eu precisava, era o que faltava para eu completar. Completei e daí eu conheci um outro universo, porque eu trabalhava com executivos e com empreendedores. E daí eram várias áreas de vários universos diferentes, né? Então, foi muito interessante. Tive um dos melhores treinamentos de venda nessa empresa e aprendi muito, né? E daí eu comecei a pensar qual que é o próximo nível para estar na empresa se eu quero estar nele. E eu descobri que não queria estar nele. Então eu falei, não, acho que vai estar na hora de eu começar a procurar. Depois de 3 anos, eu falei, está na hora de começar a procurar um novo desafio. Só que daí eu nem procurei, né? O desafio veio, né? Uma concorrente da empresa que eu trabalhava antes de ar-condicionado me convidou para ser gerente nacional de vendas e para trabalhar com um produto que eu nunca tinha trabalhado lá e com público AA. Foi maravilhoso, aprendi mais um monte, descobri mais um outro universo e depois eu acabei tendo que sair dessa empresa e daí eu acabei indo para uma multinacional chinesa e lá eu fui convidada para implantar, para administrar e expandir essa empresa no Brasil. Então eu fiquei lá 3 anos, nesses 3 anos eu comecei com uma empresa que tinha 5 funcionários, quando saí tinha 50, que tinha uma marca, quando saí tinha 4, que tinha um escritório comercial, quando saí tinha um escritório, uma filial em Recife, 2 centros de distribuições. Quando eu entrei, a Operação China bancava a Operação Brasil. Quando eu saí, ela tinha um faturamento equivalente hoje a uma empresa de médio porte. Então, assim, eu me senti muito realizada de ter trabalhado lá. Aprendi muito, penei pra caramba, aprendi todos os desafios de um empreendedor. E quando eu pedi as contas, eu falei, bom, eu não quero mais voltar para o mundo corporativo, eu quero fazer alguma coisa. E foi a hora que eu montei a THGO Plus. Para fazer a THGO Plus funcionar e ser uma boa empresa, eu achei que eu necessitava de algumas coisas. Eu adoro estudar. Então, eu fui fazer o quê? Fui fazer o curso de Empretec, que é um curso especializado para empreendedores do Sebrae. Fui fazer o curso de coach para poder entender melhor o fator humano, né, que é essencial em qualquer empresa. Fui fazer um curso de especialização de consultoria, porque eu queria deixar minha consultoria mais profissional possível. Passei por processo de mentoria para aprender a fazer mentoria. Fiz um curso de aperfeiçoamento de medicina comportamental para ter estudado as 2 principais síndromes do momento, né? As principais doenças do momento, que é a síndrome do pânico e a ansiedade, né? A depressão, na Unifesp. E tudo isso fez, e sem contar que assim, eu sou uma pessoa muito determinada, adoro fazer um network, adoro estar em eventos, adoro desafios, e tudo isso fez com que eu fosse convidada para escrever o livro que eu comentei lá no começo. Então, assim, eu sou uma pessoa que é muito motivada a fazer as coisas acontecerem, e por isso que eu tô aqui tentando contar um pouquinho da minha trajetória. Obrigada, gente!